Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 24 de agosto de 2023. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 35. Glória a Deus. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e ninguém há que edifique. Prende um homem e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas e elas secam. E solta-as e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que era e o que o faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala e tira o entendimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz parecer. Dispersa as nações e, de novo, as conduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, hipócrita não virá perante ele.
Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, acossarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás um restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também põe os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. E ele me consome como a podridão e como a roupa à qual rói a traça. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e darás ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retinam do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesse um limite e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e tu responderia, e terias afeto à sombra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras e as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, são humilhados sem que ele perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura proferiria o sábio com sabedoria? E encherá o vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vãos o temor, e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Quem sabes tu que nós não saibamos? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares de sair tais palavras da tua boca?
Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram ouvindo dos seus pais e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou gordura nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pelas terras as suas possessões. Não escapará das trevas, e a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ele se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá por suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29 ao versículo 58. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo-os para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias ao corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espírito, senão o natural, depois o espiritual.
O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Salmo 39, versículo 1 ao versículo 13. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quando sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espera eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci e não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, com todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém, irmãos? Livro de Provérbios 21, versículo 30 e 31. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.